Eu estava justamente dizendo que o desconhecimento da progressão espiritual nos faz achar que aquilo que é o mínimo é o máximo. E quando a gente vê e começa a estudar as 7 moradas, você vê que o que parece ser o máximo para a civilização moderna, e muitas vezes soa até como um pouco absurdo, um pouco esquisito, assim. Por exemplo, o melhor exemplo é a questão da castidade, com certeza. Ainda mais numa época como o carnaval, isso fica bem evidente, assim, como que o cristão é um espetáculo no mundo, mas isso ainda estamos falando de cristãos que estão fazendo o mínimo que é a primeira morada. Eu vou explicar o que é a primeira morada, mas em geral todos nós sabemos já o que é a primeira morada, seja teoricamente ou não, seja conceituando ela ou não. Nós já sabemos porque o catecismo basicamente nos introduz muito bem nessa primeira peregrinação da alma ali. Só que daí para frente as pessoas sabem muito pouco ou nada, de forma que às vezes passam-se anos e anos e anos e anos e anos e anos, e a pessoa sente que ficou como que estagnada espiritualmente. Ela frequenta os sacramentos, ela vai às missas, ela cumpre os preceitos, de repente ela até ora todos os dias, mas inclusive os graus de oração não galgando para os mais superiores, a pura oração vocal não vai nos levar a atravessar todas essas moradas. A gente vai acabar ficando preso na primeira morada. Mas isso não é uma deficiência do cristianismo em si, muito menos da doutrina, mas sim da nossa civilização, que perdeu completamente a noção do que é um santo, por exemplo. A gente realmente não sabe o que se trata uma pessoa que atinge níveis espirituais maiores, de modo que a gente vê, sei lá, de repente a avó de alguém aí está há 50 anos na igreja, rezando e tudo mais, e você começa a falar assim, santidade deve ser mais ou menos isso aqui. Não dizendo que a avó de vocês não seja santa, mas dificilmente é, por conta dessa falha, dessa quebra que tem entre a primeira morada e a segunda morada, e a terceira morada. Vale muito a pena chamar atenção para isso, que o Novo Testamento inteiro basicamente trata da segunda e da terceira morada, enquanto que o Velho Testamento trata da primeira morada, que é a via purgativa. Então, assim, o Novo Testamento, a Boa Nova, chegou e a gente ainda não está sabendo do que se trata. E a primeira morada, ela é marcada pela nossa vida exterior, são os atos que nós começamos a praticar ou deixamos de fazer quando nós tomamos uma firme decisão de nos converter realmente, etc. Isso não começa no batismo, exatamente, não necessariamente, melhor dizendo. A pessoa pode muito bem ser batizada e não se importar com nada disso, e viver uma vida secular e simplesmente ela é batizada, isso é muito bom, mas não necessariamente ela está purgando a vida dela. O ato de purgar a vida dela está intimamente ligado com a não cair mais em pecado mortal. Basicamente, a primeira morada ela é manter-se em estado de graça, caminhar nessa direção. Então, normalmente a pessoa não frequenta a missa todos os domingos, ela não tem o hábito de rezar, ela às vezes nem sabe o que é pecado mortal. Então, essas coisas todas, eu vou aprofundar nisso daqui a pouco, mas só para dar um parâmetro geral e depois a gente volta. E os atos internos também, e aí que está a grande dissonância entre o que a gente conhece e o que é realmente a vivência cristã, que ela está muito
É claro que a vida exterior tem grande importância, até porque a primeira morada ela é essencial e sem ela a gente não vai conseguir passar para as outras, mas a gente perdendo a parte interna da vida interior, é impossível que a gente consiga galgar para as próximas moradas. Bom, a via purgativa, ela é a primeira morada. Nós temos 3 vias: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Essas são as 3 classificações que nós temos para as 7 moradas. A via purgativa, ela está ligada à primeira morada, que é a entrada no estado de graça. Essa via, ela tem suas dificuldades, porque, em geral, partindo do ponto que nós estamos, nós carregamos muitos vícios do mundo, por conta, logicamente, do pecado original, mas como todo mundo sabe, o pecado ele vai gerando em você uma certa repetição. Um vício é justamente isso, que é o quê? Uma potência da sua alma foi atualizada diversas vezes pelo mesmo hábito e o pecado vai se enraizando em você. Essa é a maior dificuldade. Por quê? Porque quando uma pessoa decide purgar a própria vida, normalmente ela está afundada no pecado. Então ela vai precisar muito mais do que de força de vontade, dos sacramentos e da fé. E aí, falando sobre o que nós deveríamos fazer na nossa vida externa, o que é que nós vamos fazer nos atos externos para poder purgar a nossa vida e caminhar para a parte mais importante, digamos assim, a parte mais complexa, um pouco mais complexa da primeira morada, que vai ser a oração vocal. Antes da oração vocal, você precisa fazer o que a gente já sabe, que a igreja, nisso aqui todo mundo sabe, e quando não sabe, está muito, muito mal informado, assim, não deveria não saber, porque a igreja e os padres e as homilias estão falando disso sempre, que é não cair em pecado mortal. Eu dei aqui uma primeira palestra sobre os apetites e ali a gente foi mais profundamente, né, nessa luta ali do abandono do pecado mortal, das técnicas que a gente faz para conseguir e etc. E no fim das contas a arma mais potente que nós temos não é nossa, é a confissão. Não tem jeito. Adquirir virtudes é necessário, sim. A gente precisa conhecer as virtudes, aprimorá-las, buscá-las, mas no fim das contas a nossa natureza é extremamente frágil e, como eu havia dito, normalmente quem está começando a fazer esse processo está afundado em pecado, e o pecado gera um vício, e o vício é um hábito, uma potência da alma que foi atualizada, então é muito difícil de sair. A confissão já faz um trabalho que vai direto na sua alma. É claro que você também, quando você está ali atualizando o seu apetite concupiscível, por exemplo, deixando de comer uma coisa que você gostaria de comer para se mortificar, o jejum, por exemplo, você está atualizando a sua alma, claro, mas a confissão é diferente porque ela infunde a graça. E por mais que você consiga, sim, sozinho, adquirir as virtudes e ir reparando os seus vícios, como cristão, você tem que contar com o sacramento da confissão, não tem jeito, porque a infusão da graça vai adiantar você no caminho muito mais. E aí, um dos primeiros frutos que você vai começar a ver da via purgativa é a melhoria da sua vida, meio que sem que você esteja fazendo tanto esforço. Você vai estar fazendo esforço, mas você já tentou fazer esforço antes e as coisas não melhoraram. E quando eu digo melhoraram, não é exatamente, sei lá, você subiu de cargo dentro da empresa, coisas do tipo, pode ser que aconteça também.
Você vai pedir, você vai estar praticando oração vocal, você pode pedir essas coisas, mas em geral o que vai melhorar é a sua relação com os seus pais, por exemplo, por conta de que agora você vai levar a sério o 4º mandamento, então honrar pai e mãe. Isso aí vai adquirir um peso sobre você que não vai ser tão fácil mais para você brigar com eles. Em geral a gente briga com os pais por muito boba, e depois que você sabe assim, mas espera aí, eu vou cair em pecado mortal, você está fazendo tanto esforço, você está tentando treinar as virtudes, e aí você vai discutir com a sua mãe e cair em pecado mortal de bobeira. É claro que não é a forma mais, assim, né, honrosa de olhar dessa forma, né? O mais honroso seria, não, eu mereço, aliás, minha mãe merece todo o respeito e honra mesmo, sou eu que não sei o que estou fazendo e tudo mais. Mas, em geral, a gente, quando está caminhando ali nas primeiras moradas, na primeira morada, a gente ainda tem um senso de si mesmo muito grande. A gente enxerga pouco a outra pessoa. Entende isso? Isso fica claro assim? Você enxerga muito a si mesmo e não é que você não enxerga, é que você não percebe a outra pessoa. Muitas vezes você não percebe os sentimentos dela, por exemplo. E quando você começa a se preocupar em não cair em pecado mortal, em alguns momentos você vai se questionar, mas será que vale a pena? Será que não vale a pena? Você está aprendendo essas coisas, e aí você vai investigar a profundidade desses mandamentos. Então você vai pensar, mas amar ao próximo como a si mesmo. Então você começa a ver que isso tem uma importância muito grande. E aí, lentamente, você não vai olhar para sua mãe e vai falar, não vou brigar com ela para não cair em pecado mortal, mas com o passar do tempo você vai olhar para ela e vai falar, não, eu vou honrar minha mãe. E as coisas vão melhorando nesse sentido. Não somente no sentido material, o que pode acontecer, claro. Deus pode fazer o que Ele quiser, inclusive sua vida material pode regredir enquanto você estiver purgando a sua vida, o que seria absolutamente normal também, até porque é via purgativa. Então, não dá para esperar que as coisas vão só melhorar, algumas coisas vão ficar difíceis, mas nos termos do que nós podemos fazer na nossa vida externa, é basicamente isso: seguir os 10 mandamentos, não cair em pecado mortal e frequentar os sacramentos. É importante ter uma perfeição na frequência dos sacramentos, porque eles são mais importantes do que o trabalho que você pode fazer sozinho. A princípio, um dos primeiros dons que a gente recebe é o dom do temor. Inclusive, a via purgativa, ela é chamada de o dia do temor. Há um temor a Deus, um certo respeito que você não tem pelas coisas normalmente, começa a surgir em você. Esse temor, ele precisa ser usado a seu favor. Então, ele está aí para isso, na verdade. Não é como se você estivesse se aproveitando nem nada. É exatamente para isso. Para que você consiga ter uma perfeição nos sacramentos, para que você consiga purgar a sua vida externa, e aí, mais profundamente sobre isso, eu tratei na outra palestra dos vícios e virtudes, indico, se vocês quiserem ver, tem no site do Instituto. Eu não vou me ater muito à via purgativa, porque o foco dessa aula vai ser a via iluminativa. Como eu falei, é basicamente a matéria inteira do Novo Testamento. Certo, mas os atos internos da via purgativa. A principal coisa que nós devemos fazer para aumentar a nossa fé nesse estágio é mais ou menos como que a gente faz nos nossos atos externos, que a gente usa dos sacramentos para que a gente consiga se libertar dos nossos vícios. Para adquirir fé, você vai ter que pedir. Não é tão fácil crer quando você está ainda na via purgativa. As coisas são realmente meio esquisitas. Você quer crer, de alguma forma, você acredita nas Sagradas Escrituras. Você acredita que quando você ajoelha para rezar, você está falando com alguma coisa acima desse plano
Mas se eu te perguntar assim, você está falando com Jesus? Pode ter alguém que vai falar que tá. Mas assim, a gente sabe que no fundo você não acredita muito nisso. Se você fosse colocar contra a parede mesmo, assim, eu acredito em Jesus, Jesus veio aí e tudo mais, mas eu tô aqui no meu quarto, acho que não tô falando com ele não. No fim das contas é isso. E aí o que você pode fazer? Não pode fazer muito, você tem que pedir mesmo, você tem que pedir a fé. E isso vai ser feito pela oração vocal, pode ser o terço, tem várias orações belíssimas aí dos santos, pra gente decorar e ficar usando elas frequentemente, as jaculatórias principalmente, grande arma. Como cristão você tem que estar sempre carregando algumas na sua mente, assim, pelo menos umas 3, para você usar em alguns momentos de possibilidade de queda, e estudar. Basicamente você vai ter que adquirir materialmente mesmo os artigos da fé, a doutrina, a história da igreja, o que você tem que acreditar, não para que você acredite, mas que você saiba pelo menos assim, eu vou ler o credo aqui e vou ver quais são as verdades da fé, eu vou absorver isso aqui materialmente, porque é justamente uma base sólida aqui na primeira morada que vai fazer a gente dar o salto nas próximas moradas. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for avançando. É muito importante que a gente leia a Bíblia, leia mesmo, assim, pelo menos o Gênesis, o Êxodo, o Novo Testamento, os Evangelhos, com certeza, o Atos dos Apóstolos e, sei lá, alguma coisa dos livros de sabedoria ali, os Provérbios, e ler um salmo por dia, por exemplo. Basicamente, primeira morada é isso. Não cair em pecado mortal, recapitulando, né? Não cair em pecado mortal, frequentar os sacramentos, rezar vocalmente de forma diária e adquirir os artigos da fé. Adquirir os artigos da fé vai ser: a gente vai ter que entrar na história da igreja e ver lá o que é para a gente acreditar, desse jeito mesmo, com toda humildade. Você não vai, de cara, acreditar totalmente naquilo. Você vai ter que, primeiro, saber do que se trata para depois aumentar a sua fé. Então, você precisa adquirir materialmente, do mesmo jeito que você estudaria qualquer outra coisa. Só que, como não é qualquer outra coisa, mas sim as Sagradas Escrituras, alguma coisa no ato de ler já vai mover o seu organismo espiritual. Porque é justamente nas Sagradas Escrituras que o mistério está escondido. Então não é como ler um livro de história. Você pode ler nessa clave, mas dificilmente você não vai ser tocado em algum momento. E aí é onde a gente começa a ver um afeto maior surgindo, é onde a gente começa a ver uma certa devoção maior surgindo. Você começa a ver a sua vida pessoal melhorando. Você começa a ver uma constância ao longo de 1 ano, 2 anos ali, assim, você está indo conforme você pode, confessando 1 vez por mês pelo menos, as coisas estão indo bem, você vai sentindo essa devoção maior surgir, e é onde a gente começa a pensar que provavelmente a gente já saiu da primeira morada. O Padre Paulo fala isso, é muito importante. Não existe exatamente assim uma primeira morada, um lugar onde todos nós estamos e damos um passo e passamos para outra. O desenvolvimento espiritual ele é infinitamente mais complexo do que isso, de modo que é melhor pensar no seguinte termo: existem várias moradas dentro da primeira morada, de forma que cada um está em algum lugar. Porque de repente, adquiriu ali os artigos da fé, mas ele não reza todo dia. Então, isso vai fazer o organismo espiritual dele se desenvolver de uma determinada maneira. O outro, de repente, reza todo dia, mas não conhece a matéria das Sagradas Escrituras, os artigos da fé. Então, isso vai fazer também o organismo espiritual dele se desenvolver de alguma maneira diferente do primeiro. E assim, consequentemente. De modo que não existe uma morada, mas sim várias moradas. E o que existe ali é
uma porta entre uma e outra morada que você consegue discernir claramente que, não, agora, claramente é exagero. Nunca é tão claro assim. Mas você consegue discernir que, bom, São Tomás de Aquino fala que você nunca sabe se você está com a graça, mas acidentalmente você sabe, por conta dos frutos. Então, de repente, você não tem o conhecimento direto da sua morada, mas você consegue, através, como eu ia falando, do afeto, da devoção, ter uma medida mais precisa. Que nunca vai ser tão precisa assim, né? Mas para encerrar essa primeira parte, o que vocês, em geral, assim, o que vocês ouvem quando vocês vê, ou vocês mesmos, vão na igreja sempre, evitam o pecado mortal ao máximo, rezam todo dia, estudam essas coisas? O que vocês ouvem das pessoas em geral, assim? Percebe que começa a ficar assim, alguém em algum momento vai chegar e vai falar, como que é aquela palavra? Não é exagerado, Tá muito radical. Radical. Fanático. Exatamente, fanático, exatamente. Fanático. Radical e fanático, exatamente. É exatamente isso, e dá pra ver que a experiência é meio que... em geral, a gente tem essa experiência. As pessoas que começam a fazer essas coisas começam meio que ser um obstáculo para a vida das outras pessoas que ficam em torno dela. Isso é muito importante notar, porque, em geral, é isso aqui que começa a fazer você nunca passar da primeira morada. Porque alguma coisa em você fica assim, mas eu não posso me desajustar tanto, sei lá. De repente eu tô meio esquisito mesmo. Eu não posso ficar diferente dos outros. Pois é. O que Jesus vai contar? E às vezes essas pessoas atacam a gente mesmo, de forma até direta, assim. Você não pode ir num negócio porque você tem uma... Porque domingo é preceito e acabou, isso não está em discussão para você. E de repente você fala isso de uma forma muito clara para uma outra pessoa e ela se sente ofendida, e por aí vai. A gente sabe que essas coisas começam a acontecer. E essas pessoas ficam assim, caramba, ele evoluiu muito espiritualmente. Que coisa bonita de se ver, né? Nossa, ele está realmente... uma pessoa digna, honrada, assim, frequenta sempre, gostaria de ser como ele e tudo mais. É o cristão nota 10. Eu tinha falado com o Lucas, tinha dado risada. Mas é tipo isso, né? Um cristão nota 10 seria assim, faz tudo que tem para fazer. Só que, na verdade, quando a gente fala da comunhão espiritual verdadeira com Cristo, isso é nada. Você ainda não teve nenhum vislumbre do que é essa comunhão. Disso para santidade nem preciso falar. Isso aí é uma bobeira, assim. Esperava-se que todo mundo vivesse, pelo menos fora do pecado mortal, fazendo essas coisas. Em algum momento eu acho que a igreja conseguiu ter uma unidade muito grande no mundo. Foi se perdendo ao longo da história, etc. Mas, por exemplo, na época do Santo Agostinho, ele falava que as pessoas queriam muito abandonar, não o pecado mortal, abandonar o mundo, ser monge mesmo, abandonar tudo, ter vida sacerdotal, viver para isso, e meditar nas Sagradas Escrituras dia e noite, e sair em grupos de 10 pessoas e ficarem assim 3, 4 dias debatendo e gravando os debates e estudando profundamente essas coisas. Então parece que em algum momento o mundo floresceu espiritualmente e nós estamos exatamente no contra-exemplo disso. Hoje nós temos um mundo onde está na primeira morada, na via purgativa, é um fanatismo, né? Como você disse, que é um absurdo. Só que aí que é o problema, que a passagem da primeira para a segunda morada, ela é muito bem demarcada pela parábola do jovem rico.
Eu acho que eu falei também da parábola do jovem rico naquela outra, né? E que é uma parábola muito mal compreendida também, e talvez até mais assustadora para as pessoas em geral do que o que a gente viu até aqui. Não sei se vocês lembram da parábola, mas assim, não vou ler, até poderia, mas vou deixar aqui, já tinha deixado na página certinho que eu vou usar depois, então vou só falar mesmo. Que é aquela parábola em que um jovem rico chega para Jesus e fala com ele: bom mestre, o que eu devo fazer para atingir a vida no céu? Algo do tipo. Aí ele responde assim: você deve cumprir os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, etc, etc, etc. Aí ele fica feliz e fala assim: mas eu já faço desde a minha juventude. Aí Jesus fica feliz e diz para ele: muito bem, faz muito bem, mas se quer ser perfeito, vá, vende tudo, dá tudo aos pobres, e você ganhará um tesouro inestimável no céu. Aí o jovem fica triste, porque ele é rico, e ele tem muitas coisas para se desfazer, e vai embora, e dá a entender assim: eu não vou fazer isso aí não, bom, Jesus falou que eu vou conseguir o céu, porque eu sigo os 10 mandamentos, e para mim isso aqui tá bom. Ser perfeito, sei lá, estou aqui conjecturando, né? Ele pode ter achado que ser perfeito era demais, ou apego mesmo, enfim. Aí depois Jesus fala aquele negócio que é muito mal compreendido, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o que quer dizer essa parábola? O que isso quer dizer aqui dentro do nosso contexto do que a gente está falando hoje? Essas propriedades do jovem rico, analisando essa parábola não na clave literal, mas na clave moral, as propriedades do jovem rico é a sua ligação com o mundo ainda, que permanece. Você ter abandonado o pecado mortal não te fez livre do mundo, te fez menos transgressor da ordem, vamos dizer assim. Um pecado mortal, o que é? É transgredir a ordem. Mas quando Jesus fala para ele: se queres ser perfeito, Jesus está pedindo para ele muito mais. E esse muito mais é realmente vender tudo. Esse vender tudo é abandonar a nossa própria vida. É por isso que eu disse que talvez ficasse um pouco assustador, já que as pessoas já acham que primeira morada é um exagero. Abandonar a própria vida tem um peso muito grande, e tem mesmo, porque aqui a coisa começa a ficar realmente difícil. Tanto que o jovem rico vai embora e ele está de frente com Jesus, que provavelmente conhecia o coração dele e sabia que ele iria dar para trás, assim, vamos dizer assim. Mas como que nós vendemos tudo? De que forma isso pode se realizar na nossa vida exterior? De forma geral, é a vida de apostolado. O que é a vida de apostolado? Servir o tempo todo. Servir o tempo todo. Servir a quem? A qualquer um. Menos a você mesmo. É só isso. A regra é simples. Trabalhar para Cristo, trabalhar para os outros. E até que ponto isso vai? Até o máximo que você puder. No sentido de esquecer um pouco esse negócio de viajar, de ter tempo para fazer suas coisas, de dormir muito. Estou falando de uma forma assim, coisas em geral, mas isso é muito abrangente, de forma que não dá para dizer isso, não dá para cravar isso. Então cada um meio
vai saber aonde pode se aprimorar e abandonar cada vez mais a si mesmo para servir a Cristo. Isso eu estou falando para os leigos. Um sacerdote imediatamente dá esse salto, que é um benefício muito grande e uma dificuldade muito grande também. Só que ele tem uma certeza, porque ele realmente abandonou. Então ele está munido dessa certeza. Nós não tendo essa certeza, assim, o que parece mais prudente fazer é abandonar a si mesmo o máximo que você conseguir, até a coisa ficar realmente difícil, se mortificar mesmo, maximamente. Oração, jejum e esmola continuamente. E servir o máximo que você puder. Não dá para, como eu disse, não dá para cravar como se faz isso, porque vai depender da sua vocação, vai depender do seu estado de vida, vai depender de uma série de fatores. Mas tenhamos em mente a parábola do jovem rico, que Jesus pede para que ele venda tudo e dê aos pobres. Quem são os pobres? São aqueles que nós iremos servir. Numa certa ótica eles são pobres, mas em outra ótica pobres somos nós, que precisamos do outro para nos santificar. Em última instância, a graça divina ela é dada para que se atualize a graça no outro. Então é como que um sistema perfeito de evolução espiritual mesmo. Essa palavra não é muito boa, já carrega um pouco uma coisa meio nova era, assim, mas é mais ou menos isso mesmo, assim. Eu acho que a gente consegue entender do que eu estou dizendo, assim. Só que a gente precisa tomar conhecimento de uma outra coisa agora que nós estamos na segunda morada para a nossa vida externa, que é combater os pecados veniais. Combater os pecados veniais também já é muito mais difícil do que a primeira morada. Olha só, a primeira morada é simplesmente se purgar daquilo que é uma transgressão total da ordem. Agora a gente começa não a se purgar, mas se aperfeiçoar. A vida espiritual é a arte das artes. O melhor artista é qual? Aquele que se preocupa com cada detalhe. A obra dele precisa ser perfeita. A vida espiritual, sendo a arte das artes, nos preocupemos com cada detalhe do nosso organismo espiritual. Então, em geral, vocês vão conseguir achar coisas na internet, listas, de repente feitas por padres mesmo, de pecados veniais comuns. A gente sabe o efeito do pecado venial, que é através do acúmulo de pecados veniais você acaba caindo em pecado mortal. E é justamente por isso que mesmo que você não esteja em pecado mortal, você tem que continuar se confessando. A confissão vai limpar esses pecados veniais para que eles não cresçam o suficiente para te fazer cair em pecado mortal. Então a confissão segue sempre. Os atos da vida externa, da via purgativa, permanecem, só que eles adquirem agora uma nova categoria, de uma perfeição maior, de uma purificação maior. Certo? Quanto à vida interior das segundas moradas e terceiras moradas, por isso que eu falei que nas primeiras moradas seria importante que a gente adquirisse a matéria, primeiro, os artigos da fé, e pedisse a fé, porque agora é que entra a grande parte mística da coisa e que dificilmente nós conseguimos dar esse salto, muito por desconhecimento, muito pela própria dificuldade intrínseca da coisa, que não é fácil mesmo, muito pela nossa moleza espiritual, de alguma forma, assim, né? Eu gosto muito daquela passagem que diz que o reino dos céus é dos violentos. Então, sair da primeira morada para a segunda morada é um ato de violência, claro, assim, porque o apego que nós temos à nossa autossatisfação é muito grande, mesmo quando você ainda está purgando-se do pecado mortal.
abrir mão da maioria dos benefícios que você tem é um ato de violência contra si mesmo. Claríssimo, assim. E combater o pecado venial também. Só que a oração própria da segunda morada é meditação. E é nisso que eu queria focar hoje. Cheguei finalmente na parte. Que é a oração meditativa ou oração mental. É absolutamente necessário que vocês assistam o curso do Sérgio aqui do Instituto mesmo. São de 4 aulas. Ele deu, foi um dos primeiros cursos do Instituto. Falou que não conhecia o Instituto. Vale muito a pena, assim, é obrigatório. Vou te obrigar a isso. Essas 4 aulas são fundamentais, porque sem isso, dificilmente a gente vai conseguir meditar. Meditar não é tão simples quanto uma oração vocal. Apesar de que depois você vai ver que não é nada absurdo também, porque conforme você tem 7 moradas. A oração própria da segunda é a meditação. Não é possível que essa seja tão difícil assim. E não é mesmo. É porque a gente não está habituado a fazer isso e a gente muitas vezes não conhece a técnica disso. E nunca tentou também, na maioria das vezes. Não é para ficar assustado, é para tentar também. Então o Sérgio explicou lá com mais profundidade o que eu não vou ter tempo de fazer e nem conseguiria também se quisesse. Mas em geral é o seguinte. Uma coisa interessantíssima de dizer antes de falar sobre a meditação. Que é sobre a conversão de Santo Agostinho. A conversão de Santo Agostinho era uma conversão absolutamente diferente de tudo que a gente já viu e absolutamente diferente da maioria das conversões. Assim, 95% das pessoas se convertem por uma via diferente dessa e pouquíssimas se convertem pela via do Santo Agostinho, que foi o seguinte: Santo Agostinho era um retórico, a princípio um grande retórico, habilidosíssimo, que se importava basicamente em ganhar dinheiro, em ser famoso, em vencer todos os outros caras, outros retóricos no debate, coisa que ele fez com muita facilidade, todas essas. E um dia ele achou um livro do Cícero, um filósofo antigo, que era grande retórico também. E ele lendo o Cícero, ele falou: esse cara sabe muito, inclusive ele sabe, provavelmente ele é melhor retórico do que eu. Conforme ele foi avançando, em algum momento o Cícero falava assim: mas que profissão desprezível é ser um retórico, porque ele não se importa com a verdade. E a verdade é a única coisa que importa. E aí aquilo para o Santo Agostinho foi como que um soco, assim, porque ele sabia da grandeza do Cícero e sabia que não era fácil ser um Cícero. Quando alguém que nós admiramos muito chega até nós e fala assim: olha, o que você está fazendo é um lixo, você fica absolutamente chocado. Aquilo mexe com você de uma forma, mexe mais do que o fracasso. Assim, se Santo Agostinho tivesse fracassado, ele não tinha ficado tão chateado quanto ele ficou com isso. Ele falou: então vou ter que descobrir o que é filosofia, porque parece que realmente, né, ser um retórico, que coisa besta. E aí Santo Agostinho teve como que uma conversão para a filosofia, dá para dizer dessa forma. Por que eu digo dessa forma? Por que uma conversão? Porque o Santo Agostinho começou a buscar a verdade de uma forma fanática, como eu tinha dito, absolutamente algo que não foi visto nem em São Tomás de Aquino e não foi visto em quase ninguém, porque o negócio realmente mexia com ele, pessoalmente com ele. Em algum momento, depois que ele já tinha se convertido para a filosofia, chegou até ele uma teoria de que a verdade não existia.
muito bem fundamentada e tudo mais, coisa que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia, né? A verdade é relativa, não existe verdade, etc. O Santo Agostinho ouviu aquilo e falou, pô, mas logo agora que eu me esforcei tanto e estou estudando tanto, não é possível que vai chegar um cara e vai falar um negócio desse e eu, né? Então o negócio mexia muito com ele. E essa foi uma das primeiras doutrinas, assim, falsas doutrinas que Santo Agostinho desprezou não, ele levou a sério, mas jogou na lata do lixo muito fácil. E aí ele foi progredindo e a coisa mexia muito com ele. Até o ponto, a mãe dele era católica, vocês sabem disso, Santa Mônica, e ela apresentava as Sagradas Escrituras para ele quando ele era mais jovem, quando ele era retórico, grande retórico, assim, uma inteligência acima, muito acima da média. E ele lia as Sagradas Escrituras e falava assim, não, mas isso aqui é história para criança, não é possível. As coisas não podem ser desse jeito, não dá para levar isso aqui a sério, eu não quero nem ver isso aqui mais. E seguia. Depois que ele se preocupou realmente em conhecer a verdade, em estudar de verdade, dedicar toda a vida dele para isso, Santo Agostinho não tinha graça, não tinha tudo isso aqui que a gente está falando, mas o nível de dedicação dele, com certeza absoluta, era do jovem rico que abdicava de tudo para seguir aquilo que ele, naquele momento, definia. Então, quando ele queria ser o retórico, ele era o melhor retórico. Quando ele decidiu seguir a verdade, ele decidiu seguir a verdade mesmo. E em algum momento, as Sagradas Escrituras caíram na mão dele novamente, e ele, ao ler aquilo de novo, mais uma vez, tomou um choque. Não por crer, mas sim porque agora ele via que, se eu não me engano, foi Santo Ambrósio que começou a dar uns sermões para ele, não é isso? E ele ficou fascinado porque Santo Ambrósio fazia o quê? Meditava em cima das Sagradas Escrituras. É esse o ponto onde eu queria chegar. A meditação do Santo Ambrósio em cima das histórias de criança, para o Santo Agostinho, assim, surgiu um efeito monstruoso na alma dele, porque tudo que ele sabia parecia que estava ali dentro, só que muito mais. Então, nesse momento ele decidiu firmemente se converter, ser batizado. Santo Agostinho foi batizado velho já, e entrar de fato para a vida espiritual. E aí, qual que foi a experiência dele depois que ele entrou na via purgativa? Começou a se purgar dos pecados dele, aí está tudo aqui detalhado nas confissões, e começou a ler as Sagradas Escrituras, meditando sobre elas. Esse é o ponto que é importantíssimo. Normalmente a gente se converte por conta da nossa vida desordenada. Se converte, que eu digo, não é ser batizado, tá? A gente toma essa firme decisão porque a gente enxerga que a nossa vida é um caos, é miserável, a gente gera mal, muitas vezes, para os outros, para nós mesmos, e aquilo não para, por mais que você tente. Você pensa assim, eu nem sou mal intencionado, mas as coisas dão muito errado. Não é que dão errado materialmente, você vê o sofrimento que é viver uma vida mundana. No fim das contas é isso. Você busca o prazer e ele não satisfaz. Aí você busca mais, você fica pior do que antes. Aí você para de buscar o prazer e não consegue, porque você é viciado. Então você volta. E aquela coisa infernal, aquele ciclo infernal, que é a vida mundana, que nunca satisfaz. Então as pessoas vão ver em algum momento alguém que leva uma vida justa e fala, eu quero isso para mim, e se converte. Não foi assim com Santo Agostinho. Ele se converteu pela verdade. E quando ele leu nas Sagradas Escrituras, após ter se convertido, mas após anos e anos e anos e anos e anos e anos de busca da verdade, ele notou uma diferença. E essa diferença foi, agora que eu creio, uma luz ilumina a minha inteligência. Agora que ele crê, ele já tinha lido aquilo antes, mas ele não cria. Mas agora que ele crê, ele notou porque a inteligência
de uma pessoa como Santo Agostinho é muito mais sutil do que a nossa. Então ele percebe os movimentos da inteligência dele com mais clareza. Nós não percebemos muito bem isso aí, até porque normalmente a gente já nasce, é batizado e recebe da família os artigos da fé e etc. A gente não tem uma busca verdadeira pela verdade, a gente muitas vezes não purgou a nossa vida, então a gente não tem a fineza dos movimentos da nossa inteligência. Mas Santo Agostinho tinha, e ele afirma: quando você crê e lê e medita, uma luz ilumina a sua inteligência. Bom, isso tudo eu estou falando para entrar no que vai ser a vida interna para passar pela porta estreita. Todo mundo já ouviu falar o que é a porta estreita, e esse tem que ser o nosso objetivo na vida espiritual: passar pela porta estreita. E aí, feito essa introdução, deixando aqui no ar, vamos dizer assim, que o Santo Agostinho disse isso, e o Santo Agostinho é um homem sério, a gente acredita nele, e assim, a biografia dele indica que realmente ele era um filósofo e ele teve uma vida que proporcionou ele notar essa diferença. Onde que está essa luz? Nós devemos procurar essa luz, mas onde que está essa luz? Como nós vemos essa luz? Como nós notamos essa luz? E como nós nos unimos a ela? Basicamente, esse vai ser o caminho da segunda e da terceira morada para que a gente passe pela porta estreita. E aí eu vou ler uma parábola, que essa parábola, ela é basicamente a base, ela é a base que a gente tem que ter decorada na nossa mente de como caminhar pela segunda e pela terceira morada para ultrapassar a porta estreita. Todo mundo já ouviu essa parábola, mas trazendo luz sobre ela, dessa perspectiva das 7 moradas e da progressão espiritual, ela vai adquirir um novo sentido e vai ficar muito marcante. Que é a parábola do semeador, que diz assim: naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago, e acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Tem várias parábolas aqui, todas elas dizem mais ou menos a mesma coisa, depois você lê em todas as outras, mas essa primeira é realmente a mais sintética, assim. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele explica essa parábola, é uma das parábolas que Jesus explica, o que é ótimo para ver que a gente não está projetando o significado. A coisa ele mesmo explica, mas ele explica quase que como por uma parábola também, assim, de forma muito sintética e de forma ainda muito misteriosa. Então merece jogar luz sobre a própria explicação do Cristo, que quando ele diz assim, né, quem tem ouvidos que ouça, sobre esse sentido místico que ele está chamando a atenção. Óbvio que não é do sentido literal, o sentido literal a gente entende. Mas o que quer dizer? Aí os discípulos perguntam e ele responde: ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador.
Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O pássaro vem e come. Então o maligno é o pássaro que vem e come a semente que caiu no meio do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa daquela palavra que a gente falou, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra, a compreende e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Certo. Aquele que ouve a palavra e não a entende. O primeiro obstáculo para caminhar nas segundas moradas. O que é entender a palavra? Quando Jesus diz, né? Quem tiver ouvidos que ouça. É ouvir o sentido mais profundo dessas parábolas. Esse sentido mais profundo, como que nós vamos atingi-lo? Através da meditação. Por isso que é importante que nós meditemos, como o Sérgio explicou naquele curso, e contemos com a luz que ilumina a inteligência, que o Santo Agostinho fala. Porque se você meditar na palavra, uma luz irá explicá-la para você. Você vai sentar a fazer as suas orações vocais, vai esperar que surja aquela devoção. Quando você sente devoção, de repente você faz uma oração para um santo específico, para a Virgem Maria, ou orações que geram devoção em você. E gerando essa devoção, você parte logo para a meditação. A meditação vai ser como? Você vai pegar as Sagradas Escrituras. Pode ser de escolha sua, você pode separar o que você vai ler num dia anterior. Você pode dar uma lida no dia anterior, por cima, por alto, para se preparar para quando você no dia seguinte for meditar, já ter mais ou menos uma ideia do que se trata. E após surgir essa devoção criada pela oração vocal, você cessa a oração vocal imediatamente, não é preciso continuar com a oração vocal. Se surgiu a devoção, você para a oração vocal e lê essa palavra que você separou. Não é para ler um texto gigante, é para ler uma parte pequena que te toque novamente e que você sinta que de alguma forma aquilo fala com você. Não é claro isso, mas você lendo, alguma coisa te toca. Seja te impressionando, seja porque é bonito, qualquer coisa, alguma parte mais impressionável assim, te toca. Você memoriza e começa a meditar no sentido mais profundo daquela palavra. Aproveitando a ocasião, a meditação sobre essa parábola, que já foi assim, muitas vezes dissecada, e aí como eu vou fazer uma meditação já agora, já fica também meio que como de exemplo de como se faz uma meditação também. Que as aves, por exemplo, quando ele diz que comem a semente que ficou pelo caminho, e acaba que aquela pessoa ouviu a palavra, mas não a compreendeu, está falando do cristão que andou pela primeira morada, ele ouve a palavra, então dá para entender que esse ouvir a palavra é um ouvir literal, mas esse ouvir literal é típico da primeira morada. Você frequenta a missa, você ouve a homilia, enfim, você ouve a palavra, mas não a compreende. Esse não a compreender é que faz com que ela não se enraize em nós. Porque sem compreender profundamente o sentido por trás, não sei se vocês lembram, mas sempre a Bíblia trata de 4 sentidos, né?
o literal, como é o segundo termo, eu não me lembro, mas é como que um sentido que prevê o que acontece depois. Então, os fatos do Antigo Testamento preveem o que acontece no Novo Testamento, e o Novo Testamento prevê o que acontece no fim dos tempos. O sentido moral e o sentido místico. É esse sentido moral e místico que enraiza a palavra em nós. Se ela fica como que solta na nossa imaginação, do mesmo jeito que quando a gente ouve uma aula da faculdade ou uma aula de qualquer, a gente já teve essa experiência. Você ouve a aula, você faz uma prova e passa um mês, se alguém te pergunta sobre o que tratava aquela prova, você não sabe responder. Percebe? Isso aí acontece com muita frequência. Você sabia, mas aquilo se perde. Basta passar um pouquinho, aquilo se perde. Nesse caso é porque a gente normalmente não se interessa mesmo quando é dessas coisas. Mas quando se trata de uma coisa que você se interessa, você ouve, você vai, você busca, e ainda assim se perde, o que está acontecendo? Você não está meditando. Então a oração mental é que vai enraizar a palavra, porque não tem como decorar as Sagradas Escrituras, mesmo que você o fizesse. Isso não é o sentido profundo dela. E quando você exercita a sua inteligência na meditação, quando você pega uma parte que tem um sentido mais profundo e você busca esse sentido mais profundo, indagando aquela sentença, indagando aquela parábola por vários modos, aquilo como que vai abrindo a sua mente e você vai como que se preparando para receber, e aí acontece de uma vez. A luz que ilumina normalmente abre para nós o sentido mais profundo. Você medita e não vê nada. Em algum momento você vê tudo, de uma hora para outra. Padre Paulo faz uma analogia também, e a analogia dele a isso é quando a gente está tentando entender, por exemplo, sei lá, Teorema de Pitágoras. Você demora para entender o Teorema de Pitágoras, mas quando você entende de uma vez. E em geral tudo é assim, na verdade. Você não consegue forçar a sua inteligência, você não dá ordem para a sua inteligência. Entende isso agora? Não tem muito que você faça. Você lê de novo, você pensa sobre aquilo, você ouve alguém te explicar, e quando entende, você entende de uma vez. Essa é uma analogia, porque quando se trata das Sagradas Escrituras, esse entende de uma vez não é um ato da sua inteligência. Acontece na sua inteligência, mas é um ato dessa luz que ilumina, como Santo Agostinho, muito treinado filosoficamente, teve milhares de experiências anteriores, onde ele buscava e encontrava alguma coisa, ele sabia, não, eu encontrei isso aqui. Não, eu consegui entender. Mas quando era na matéria das Sagradas Escrituras, ele falava, não, isso aqui não tinha como entender. Não tinha como entender. Eu entendi porque a minha inteligência foi iluminada. A luz que brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. As trevas somos nós. A luz brilha na nossa alma e muitas vezes a gente não entende essa luz. De onde vem essa luz? O que é essa luz? É uma luz mesmo? Será que não é alguma coisa psicológica? Sei lá, eu entendo as coisas normalmente, parece igual. Eu estou lendo a Bíblia aqui e entendi. Por que não? É assim com tudo. As trevas não a compreenderam. O que quer dizer isso? Esse é o salto de fé verdadeiro. Até aqui, basicamente, até as segundas moradas, a nossa fé não foi testada. Porque você tem que, para ser batizado, você vai lá e fala que acredita que Deus fez o mundo e tudo mais. Você pronuncia essa sentença. Você frequenta os sacramentos e você acredita realmente na Eucaristia, que o Cristo está ali. Mas é fácil acreditar na Eucaristia porque Ele mesmo diz. É uma coisa muito, vamos dizer assim, porque até isso pode parecer meio exagerado para quem não está dentro desse contexto. Mas assim, é meio óbvio que a Eucaristia é o Cristo mesmo. Sinceramente,
Não tem muito o que pensar que não é. Isso não é um teste de fé, exatamente. Seria muito estranho se não fosse o Cristo. Aí o Cristo teria mentido, aí tu estaria errado, aí daria um trabalho infernal. Assim, é mais fácil crer que é Ele mesmo. E é Ele mesmo. Então isso não é exatamente um teste de fé. O teste real da fé é quando você estiver meditando e essa luz iluminar a sua inteligência, você tem que, primeiro, discernir que essa luz não é você. Então você tem que estar muito atento. O trabalho da atenção na hora da meditação é muito importante. E quando a gente começa a fazer, a gente vê que a nossa atenção é muito fragmentada. Porque você vai pegar e vai decorar um trecho. Na prática, como é que funciona? Você vai decorar um trecho, sei lá, você vai fechar o olho e vai começar a pensar sobre aquele trecho. Daí a pouco você está pensando no cachorro que está latindo. É óbvio que isso vai acontecer. Depois você vai pensar no trabalho, o que vai acontecer depois. Depois você vai pensar que no dia anterior uma desgraça tinha acontecido. Nem foi com você viu na televisão. Veio na sua cabeça e vai vir. Você vai ver que a sua atenção é muito fragmentada e inconstante. Então, para notar uma iluminação na sua inteligência, você vai ter que estar muito atento. Então, é preciso rezar mentalmente muitas e muitas e muitas vezes, na prática mesmo. O que são essas coisas, de forma simbólica dizendo? O que é o cachorro que late, a desgraça que passou na televisão e que você estava passando na sala, viu e aquilo ficou no seu imaginário? O que são essas coisas? Essas coisas são o mundo dentro de nós. Você senta para rezar, para encontrar o Cristo, você encontra o mundo. Porque no fundo, não é o Cristo que habita em nós, mas é o mundo. Você começa a ver isso muito claro. Então, uma das coisas que a segunda morada começam a dar é uma distinção real do que é o nosso progresso espiritual mesmo. Você começa a ver, mas no fundo é o mundo que vive em mim mesmo, assim. Não é realmente grande coisa não cair em pecado mortal. Não é, e se cair também o sacramento está ali para isso, assim, é esperado que isso vai acontecer. Não é grande coisa mesmo. Porque no fundo, eu sou o jovem rico, que ainda estou cheio de coisas e propriedades que eu não vendi. Então, você começa a querer ter mais perseverança. E vocês lembram que a segunda semente que cai e não dá fruto é na rocha. E ele, na hora que ele explica, ele diz: a rocha são aqueles que não perseveraram. O que é essa perseverança? Perseverança na fé. E aí que está o salto da fé que eu estava falando, que é tendo distinguido o que é o mundo em você, o que é a sua inteligência trabalhando em cima da Sagrada Escritura, e que em algum momento você entende o sentido profundo por uma intervenção que não é a sua inteligência, a palavra se enraiza em você, porque você meditou sobre ela, e quando o sentido é revelado, aquilo como que se incorpora em você, porque é como que um choque mesmo. Era isso então, aquilo é muito bonito, aquilo sempre é lindo, e aí aquilo se enraiza em você, você não esquece, dificilmente você esquece. Pode ser que esqueça, mas não é nem esse o ponto é que a coisa fica clara, e por mais que você não saiba recitar aquilo se incorpora na sua alma, e aí o maligno não pode mais vir e comer, o passarinho não pode vir e comer. Mas o que seria a rocha então? A rocha seria, se você ficar fazendo isso, em algum momento você vai se perguntar: o que é essa luz? Falando assim, de forma meio abstrata, não é um pouco esquisito? O que é essa luz? É uma descarga elétrica que vem pelo ambiente, sei lá, de onde vem isso? É um outro plano espiritual que abaixa sobre você. De onde vem essa luz? O que é essa luz? Essa luz, ela é uma iluminação que vem de Deus. Mas Santa Teresa diz: o que tem na sétima morada? Nada. Deus.
Só isso. E essa luz que você lá na segunda morada está recebendo, ela é enviada da sétima morada, ou seja, ela está em você. De alguma forma, ela está dentro da sua alma, esta que você vai percorrer, e no final das contas, Santa Teresa está dizendo, também, da mesma forma que da Eucaristia é mais razoável acreditar, você vai chegar na sétima morada e você vai ver que Deus estava te tratando pessoalmente desde sempre. Esse ser tratado pessoalmente que é o salto de fé. Porque essa luz iluminar uma meditação, a princípio a gente nem percebe que ela vem. Depois você percebe que ela vem, você não quer acreditar que ela é um contato direto com Deus. E depois você começa a pensar, tá, e mesmo que seja um contato direto com Deus, assim, não é o Cristo, né, ressuscitado, falando comigo diretamente. Só que e esse é o salto de fé. O problema é esse. Sendo o Cristo, você vai ter que acreditar nisso. Como que você vai acreditar nisso? A porta é estreita, não vai ser fácil. Tentando mesmo, exercitando a sua fé, pedindo, fazendo tudo que você pode, fazendo os atos externos que a gente veio falando até aqui, do começo até aqui, continuando tudo que você já estava fazendo e tentando verdadeiramente se aproximar dessa luz que ilumina a sua meditação. Quando você percebe que ela ilumina mesmo e você vai tendo várias experiências meditativas, começa a surgir uma devoção por essa luz. E essa luz você tem que... E aí tem uma passagem também, vocês vão se lembrar. Eu mesmo me lembrei agora. Quando Cristo pergunta, não sei se é para os apóstolos, ele faz algumas perguntas. Quem tu achas que eu sou? Aí alguém responde, tu és Elias, o profeta, ou Jeremias, ou os dois. Aí outro fala, não, tu és um grande profeta, tu não é Elias, mas és um grande profeta. Aí Pedro pega e fala assim, não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o Cristo fala, muito bem, Pedro, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, de alguma maneira, deu esse salto na fé que a gente precisa dar. Ele viu o Verbo internamente e viu o Cristo e falou, é a mesma coisa. Ele deu esse salto interno nessa luz que ilumina. Ele olhou para essa luz e creu. Essa luz é realmente vinda de Deus, essa luz é o Cristo. E ele viu o Cristo e falou, ele está aqui, é Ele. Então, o Cristo quer que nós demos esse salto na nossa meditação. Esse salto vai vir com uma devoção posterior, já partindo para o final da parábola, que aqui você dando esse salto, a semente não vai estar caindo na rocha mais, porque você vai perseverar no amor, crendo que é o Cristo mesmo, você vai, agora eu vou meditar, porque, né, de repente o Cristo aparece, não tem nada melhor que isso, né? Se ele aparecer vai ser muito bom. Se não aparecer, você vai meditar de novo, em algum momento ele vem, porque vem para todo mundo, não é um mérito exatamente, ele vem para todo mundo, ele veio para isso. Deus enviou o Filho dele para salvar os homens, e ele faz a mesma coisa dentro da nossa alma. Ele está lá na sétima morada, como diz Santa Teresa, e envia o Filho, que é o Verbo divino, a verdade, e a verdade ilumina uma parábola, por exemplo, uma parte da Sagrada Escritura, porque Jesus mesmo fala, né? Eu sou a verdade. Então, quando você capta o sentido profundo, mais metafísico, mais místico de uma passagem da Bíblia, você está sendo iluminado pela verdade, que é o Cristo enviado pelo Deus Pai, lá da sétima morada. Como ele fez materialmente, ele faz dentro da nossa alma de novo. Então, você gera amor pelo Cristo, você quer tê-lo, você gera devoção por ele. Quando você dá esse salto,
esse salto ele também não é não acredito e amanhã acredito. A coisa caminha, como tudo na vida espiritual, meio que sem você saber como. Não é exatamente um caminho em linha reta, onde tem uma faixa e que você atravessou, então pronto, agora eu creio. Mas é uma coisa meio que gradativa, sem que você perceba. Em algum dia a meditação vai ser mais frutífera e outro menos. Num dia você vai sentir maior devoção e outro menos. Num dia a luz aparece, no outro não aparece. Então não é uma coisa clara, não é mecânica. A gente está tratando de uma área. Outro dia o Sérgio me falou, cara, a vida mística é como que navegar em alto mar sem nenhuma referência. As únicas referências são os astros, mas os astros mudam de lugar o tempo todo. Então a coisa é extremamente difícil mesmo, e confusa em algum momento. Navegar em alto mar, como que é navegar em alto mar? É perigoso, é cheio de percalços, você não sabe muito bem para onde você está indo, em algum momento você sabe, aí você olha para os astros e no outro dia eles mudaram de lugar, e você não sabe onde a coisa está mais. Perseverança. É por isso que o Cristo fala, se não perseverar nessas dificuldades, não vai passar pela porta estreita, não adianta. E o último é os espinhos, que ele diz que é o mundo que vive em nós, né? A sedução das riquezas, a sedução do mundo e o nosso mundo interno, que é mais ou menos na primeira morada, a gente abandona o mundo de forma mais direta. Na segunda morada, a gente ainda tem um mundo dentro de nós. E é preciso se libertar dele. E como é que ocorre essa libertação final do mundo? Que você passando por isso, você passa pela porta estreita e passa finalmente da terceira para a quarta morada. Aí eu vou ter que explicar um pouco sobre como funciona a memória. E aí a gente faz um pequeno parênteses assim sobre a memória, que é absolutamente importante para entender como que o mundo vive em nós e como que ele vai sumir de nós. Eu coloquei aqui que a memória não é simplesmente a capacidade de reter informações. Ela é um motor que trabalha junto com a inteligência, e uma de suas desconhecidas funções é o trabalho de síntese. Bom, a memória, a gente pensa na memória assim, né? Eu quero me lembrar dessa aula, então eu vou usar a minha memória. Mas ela não é só isso, é isso também. A memória tem um poder de síntese. O que é isso? Você absorve um conhecimento, ele passa. Aí isso também eu especifiquei mais profundamente na outra palestra, né, que ele vai passando e vai passando pelas abstrações da inteligência e etc. E aquilo fica como que gravado na sua memória intelectual. Quando você aprende, por exemplo, que o sentido de 2 mais 2 ser 4, você não decorou isso, percebe? Mas de alguma forma essa operação matemática, ela está incorporada na sua inteligência, da multiplicação, por exemplo. E isso está relacionado à sua memória intelectual. A memória sensorial é basicamente a memória dos sentidos, como o próprio nome já indica. E o problema é, se a memória é um motor que move a nossa inteligência, ou seja, é como se a nossa inteligência depende da matéria fornecida pela memória, o que aconteceria se a gente tivesse a atenção sempre perturbada pela memória sensorial? A memória sensorial é aquela memória das nossas experiências, é a memória dos nossos traumas, é a memória das nossas da nossa vida em geral, aquela mesma vida que a passagem da primeira para a segunda morada indica que a gente abandone, mas ela permanece, porque ela permanece na nossa memória sensorial. O problema é,
quase nunca nós usamos a memória intelectual. A maior parte do tempo, a memória sensorial toma como que as rédeas e invade a nossa inteligência. E aí a inteligência fica como que não obsoleta, mas obstruída, eu acho que seria melhor. Porque sendo a memória um motor, nós queremos, quando nós vamos, por exemplo, meditar, não que a gente pense nas coisas do mundo, mas nas coisas altas, nas coisas que são, em geral, coisas abstratas, que é difícil manter a atenção. Por que é difícil manter a atenção? Porque a nossa memória sensorial das nossas experiências, da nossa história, da nossa biografia, do mundo, das nossas aspirações, das coisas que a gente quer, invadem e permanecem em nós, mesmo quando a gente não quer mais pensar sobre isso. Como que a gente tivesse perdido o controle. Essa memória sensorial, ela existe por um motivo. Nada que existe na alma humana é mal em si. Deus criou o homem perfeito. E o que acontece é que a gente desordenou as nossas faculdades a tal ponto que a nossa memória sensorial, sobrepondo a memória intelectual, a gente não consegue fazer uma simples meditação sem pensar nas coisas do mundo, nas tribulações, como Cristo fala. O mundo incomoda demais e a gente não consegue se livrar dele, porque ele está como que dentro de nós. Esse é o salto da porta estreita. Percebe? Eu já estou adiantando porque já começa a ficar muito claro, né? Eu estou falando de memória, mas a analogia é tão evidente que é muito perceptível que o salto pela porta estreita é o abandono do mundo. Absolutamente, não exteriormente, mas interiormente. Esse é o salto que vai fazer com que a nossa vida espiritual prossiga de forma descomunal. Basicamente assim, passando pela porta estreita, da quarta até a sétima morada, não tem muita diferença. É só um aumento gradativo da comunhão com Deus. Mas você finalmente consegue encontrar algo sólido. Você não vai mais ficar decaindo, porque o mundo foi desfeito de você. Mas, tendo essas duas memórias, a memória intelectual e a memória sensorial, como é que eu vou fazer para me livrar da memória sensorial? Assim, tentar, parece que não dá. Se você quiser tentar, não dá. Você tenta meditar na Bíblia, não consegue. Tenta, só a título de teste mesmo, né? Aquelas meditações budistas, aquelas coisas assim, que repara a sua respiração durante 10 minutos. Não dá também. Você vai tentar fazer coisas em que exigem atenção e você vai ver o mundo entrando em você. Esse mundo entrando em você só tem um jeito de ser desfeito, que é pela permanência naquela luz que é o Cristo. Como que essa permanência se dá? Bom, se o Cristo é a verdade que ilumina uma passagem das Escrituras, e a memória intelectual, ela é a memória que trabalha com as verdades, é fácil perceber que permanecer na memória intelectual é o que vai fazer a sua memória sensorial ir se abaixando cada vez mais, cada vez mais. A permanência na memória intelectual, isto é, a permanência no verbo, aquele que ilumina a nossa inteligência durante uma meditação, é que vai fazer a nossa memória sensorial ir se dissolvendo e se desobstruindo para que o organismo espiritual finalmente cresça. Isso pode parecer muito abstrato, porque se você pensar um pouquinho, rapidamente você vai notar que assim, tudo bem, eu vou meditar, eu já percebi que tem uma luz que ilumina a minha inteligência, inclusive eu acredito que essa luz é o Cristo mesmo, mas assim, acabou a minha meditação, eu vou trabalhar. E aí, acabou assim, aquela coisa belíssima, sutil, se foi, vai muito rápido mesmo. E aí eu não consigo dizer
eu não consigo assim colocar isso com tanta firmeza, mas me parece, assim, faz sentido pensar, depois a gente pode discutir sobre isso, perguntar para as pessoas, mas me parece que não é ficar pensando no Cristo, não é exatamente isso, mas é algo mais próximo de como quando a gente vai e comunga e temos uma daquelas comunhões mais fervorosas, onde a gente não quer nem falar mentalmente, você fica como que absorvido por aquilo, e mesmo que você pense, aquele pano de fundo permanece. Quando eu falo pano de fundo, isso é claro, eu estou falando algo que vocês que não tem uma correspondência aí, vocês, quando você tem aquela comunhão mais fervorosa possível, as distrações elas podem vir, você até dá alguma atenção para ela e até trata dela, só que aquilo permanece como que intacto, pelo menos durante ali uns 10, 15 minutos, você ainda sai da igreja meio zonzo. E depois vai se perdendo, mas vai se perdendo porque a memória sensorial começa a voltar, e aí é natural que isso aconteça mesmo. Como é que a gente vai conseguir permanecer com Cristo como que por trás? Então vai ter o mundo, e a gente vai lidar com o mundo. O mundo tem que estar abaixo dos nossos pés, como a lua está abaixo dos pés da Virgem Maria. O mundo não está incomodando mais a gente. O símbolo da Virgem sobre a lua é justamente esse. O mundo, a lua, como símbolo do movimento, da tentação e etc., abaixo dos pés dela, então mostra uma submissão. Então a memória sensorial vai ficar submissa à nossa memória intelectual, que é cada vez mais unificada e permanente conforme a gente se aproxima, busca e tem um contato íntimo com aquela luz, que a princípio parecia ser só uma luz, mas que na verdade é o Cristo que ilumina a nossa meditação. Isso já se chama oração afetiva. E é através da oração afetiva, que ela já é sem palavras, porque quando isso chega, você tem que parar agora a meditação, do mesmo jeito que você parou a oração vocal, quando ela gerou aquela devoção, e você partiu para a leitura, para meditar, agora surgiu algo maior do que a oração mental, que é simplesmente o discurso. Você agora viu que isso aconteceu, você vai saltar e você vai permanecer no Cristo, durante quanto tempo puder. Se durar 10 minutos, você vai ficar com ele 10 minutos, sem falar, sem atrapalhar muito, porque se você ficar falando muito, o mundo volta rápido. Então você tem que permanecer como que em silêncio, adorando o Cristo que está presente para você pessoalmente, e é uma graça muito grande recebê-lo, e você tem que acolhê-lo como ele merece ser acolhido. E quando for embora, não tem por que ficar triste, assim, já é uma graça muito grande que o Cristo venha até nós através de uma oração, mas a gente vai usar da Eucaristia mesmo, porque na Eucaristia é mais fácil, crendo que o Cristo está ali, não precisa ter a meditação, aquela luz, que é algo mais abstrato mesmo. Você crê que o Cristo está ali, você às vezes, sem esforço nenhum, começa a adorá-lo. Você vai lá, comunga e já volta adorando ao Cristo. Não fez nada. Aí você começa a treinar essa oração afetiva em comparação com essas comunhões que nós fazemos. E aí a explicação disso é a seguinte: a virtude da esperança, nós temos as 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Quando a gente analisa a parábola do semeador, a virtude da fé é clara, que ela vem na meditação, só que há uma inversão. A virtude da caridade vem quando nós amamos aquela luz que nós reconhecemos pela fé anteriormente. Então a virtude da fé veio quando a gente deu o salto de fé e creu que aquela luz é o Cristo mesmo. E aí depois você começa a amar o Cristo e vem a virtude da caridade. E por último é a virtude da esperança. A virtude da esperança, ela começa a trabalhar na nossa memória, como foi dito. Só que
permanecer na esperança, ou seja, permanecer com o Cristo, de certa forma, é um ato da vontade, um ato duplo da vontade. Primeiro, porque você tem que segurar a virtude da fé. Então, nesse processo, se você deixou de ter fé, aquela luz perde valor, o seu encontro com Cristo foi arruinado. Por outro, o afeto, que também é movido pela vontade. Se você vê a luz, mas não ama, não adianta. Então, durante esse processo, você vai junta, é um malabarismo espiritual, vamos dizer assim. Você vai ter que, a mesma vontade, ficar atenta a manter a fé e a caridade para com o Cristo, aquela luz que ilumina. Na comunhão, por isso que no começo eu disse que a Eucaristia é meio óbvio que é o Cristo mesmo, não tem muito o que você exercitar a sua fé. Aquilo é como que um dado, né? O Cristo diz, enfim, não vou voltar e dizer a mesma coisa que eu disse antes, mas na Eucaristia a nossa vontade está livre só para amar. Por isso que a gente tem que treinar primeiro na Eucaristia. Então, agora a participação no sacramento ela tem que ser elevada a um grau de perfeição. Você vai comungar agora, não sabendo disso agora, você já sabe que a sua vontade não precisa crer naquilo, não precisa assim mover a sua fé. Aquilo já tem o rito, tem o padre está ali, você sabe que aquilo ali realmente está... Aquilo ali já é um arcabouço da fé. Você olha e aquilo já ajuda você a crer. Então a sua vontade fica livre. E aí ela só precisa amar o Cristo. Feito isso na Eucaristia, você simplesmente vai fazer isso quando você estiver rezando a oração meditativa. Como? Crendo, quando aquela luz que ilumina aparece, amando essa luz e permanecendo com ela, dando salto para fora da meditação, parou a meditação e permanece com Cristo, crendo nele e amando-o. É nesse ponto que o Cristo deixa de ser um objetivo final, né, da nossa vida, e agora você percebe que não precisa estudar a vida inteira, comungar mais 30 mil vezes. Não, Cristo está aí. Você começa a ver que assim, eu vou buscá-lo agora, porque ele está aí. E agora a gente sabe como pode fazer. E cada dia vai ser importante, porque agora você sabendo disso, a oração começa a ser de fato o objetivo da sua vida. Assim. É difícil você dizer que é o objetivo da sua vida quando você não tem certeza. Quando, na verdade, o objetivo da sua vida você coloca assim, é ir para o céu, é encontrar Deus, que são justos. Mas quando o Cristo está ali, batendo na sua porta, simplesmente pedindo para entrar, você começa a ver, não, todo dia eu posso ir para o céu. Bom, analogia besta, mas é mais ou menos isso. Todo dia eu posso encontrar o Cristo, não preciso esperar morrer para isso. Então, isso traz para nós, mais uma vez, a queda do mundo. O mundo começa a perder cor, as coisas começam a perder valor, porque antes, já empenhado, eu queria ir para o céu e tudo mais, mas agora eu tenho acesso ao Cristo, então assim, tem que ser agora, tem que ser rápido, ele está aí. Então, dá um senso de urgência para nós, isso vai edificar nossas virtudes com muito mais velocidade, porque agora de fato você vai começar a ter aquele desprezo pelo mundo, e como a gente na Perpétuo reza, né, antes da comunhão, já os aborreci, ó meu Jesus, mas detesto-os de novo agora. É agora que você começa a detestar mesmo as coisas que te tiram desse caminho. Não que você consiga se livrar delas. Como eu disse, não é um ato de vontade. Vou me livrar do mundo. Não é assim. Mas você começa a detestar mesmo. Então, a nossa memória vai sendo unificada, a virtude da esperança, e assim passamos pela porta estreita, se Deus quiser, e nos abençoar. Aspectos da primeira, segunda e terceira moradas podem estar misturados? Da segunda e da terceira, sim. A passagem da primeira para a segunda, como eu falei, eles não são tão claros assim.
Nenhuma delas é tão comum, não tem uma faixa. E assim também você não consegue medir pelas outras pessoas, porque cada um está numa morada específica. Mas, como eu acho que eu citei, o Santo Tomás de Aquino fala que a gente nunca consegue ver, mas você consegue perceber acidentalmente pela vida que você começa a levar, aos frutos, etc. É como você percebe de costas, assim, qual morada você pode estar, né? Não é uma percepção direta, não é um conhecimento direto, mas porque justamente é navegar no mar sem direção, assim, mas você sabe, assim, uma coisa é certa, no pecado mortal você está fora do castelo. Você entra no castelo no estado de graça. Se você está fora do estado de graça, você está anterior à primeira morada. Se você estava na terceira morada e acabou caindo no pecado mortal, você se confessa e você volta para a terceira morada. Não há um retrocesso onde você tem que voltar fazendo tudo de novo. Se não se batizar de novo, não existe, não faz sentido. Então você vai cair e você vai voltar. Pela confissão, você vai voltar de onde você estava. Mas e os vícios que essa queda gerou? Os vícios. O vício que essa queda gera, como que você vai voltar direto na terceira morada? Não ouvi. Se você cai e sai da terceira morada, e sai fora do castelo, como é que você vai se confessar? Eu sei que eu já ouvi isso antes, que a graça ela não vai embora, né? Mas uma delas vai. Mas quando você confessa, você a recebe. Então, assim, como que esse pecado que você caiu e confessou e o vício que ele fica, entendeu? Como que você volta direto à terceira morada, você fica um vício? Sim. No lado humano. Porque até a terceira morada existe o apego ao pecado. Ainda existe um certo amor ao pecado. Não um amor, mas existe Sim, existe ainda essa. Você não tem ódio ao pecado venial, por exemplo. Então não é compatível com a terceira morada que você tenha desejos e tentações. Não é. Talvez isso seja mais para frente, assim, dependendo do desejo, se for muito forte, provavelmente na vida das quatro moradas isso aí já é totalmente incompatível. Mas com a segunda morada não é. O que é incompatível é estar fora do estado de graça. O vício, aí agora aproveitando que já acabou outra, eu falei isso muito na outra palestra, o vício ele existe meio que independente dessas coisas. O vício é o quê? A sua alma tem dois apetites, concupiscível e irascível. O apetite concupiscível deseja as coisas. O apetite irascível, ele se ira quando o seu apetite concupiscível não é satisfeito. Se você satisfaz o seu apetite concupiscível milhões de vezes, através do pecado, você criou um hábito. Aliás, você praticando um hábito, você determinou a sua potência. Lembra que eu acabei de falar? O apetite é uma potência da alma. Você determina ele da maneira que convive. Você pode simplesmente ter um apetite extremamente viciado, mas você vai lá e você é batizado. Por exemplo, você recebe a indulgência plenária. Ainda com um apetite muito viciado, se você morresse, você não passaria nem pelo purgatório. Então, assim, essa coisa está meio que fora. Não fique preocupado. Todos nós vamos ter vários desses vícios e sempre vai ser difícil se livrar deles. E aí, o apetite irascível é a mesma coisa. Você tem o hábito de se irar contra as coisas. Você fez isso durante muito tempo. O seu apetite está desregulado. Ele está viciado. Ele foi atualizado por um hábito ruim. Então, um hábito não eletivo, né? Então, você vai ter um vício, mas você vai lá e você confessa e você faz o procedimento que a gente falou aqui, mesmo que lá você caia por esse mesmo vício. Isso não impede que você galgue morada pelo menos até a terceira. Percebe? Então é como se, por exemplo, você caísse, tivesse o seu momento de queda, você confessasse, e junto com aquilo, com aquela reconciliação, você tivesse também uma facilidade de
é mais fácil você não cair nele de novo. Sim. Tipo, às vezes o vício ainda tá lá, mas você tem uma facilidade de lutar contra ele. Sim. Ele não é tão penoso, custoso quanto era antes. E quanto mais você confessa, menos vai ficando. Justamente por isso. É como se a confissão agisse direto nos seus apetites, vamos dizer assim. Ela vai lá e atualiza ele beneficamente para você, sem que você tenha que fazer compensar simetricamente com hábitos positivos para compensar o vício. A confissão vai lá, infunde a graça e atualiza. O aspecto próprio da confissão é esse. É como que um remédio contra um vício específico do qual você se confessa. Então ela infunde um fortificante contra aquele vício. Então vai ficando mais fácil, percebe? Eu tenho duas perguntas, minhas agora, não mais a sua que você fez. Se a gente está num momento assim de meditação e a sétima morada está sempre lá, porque é o próprio Cristo está dentro da gente, e aí como que a gente, objetivamente falando, como que a gente consegue discernir assim, em que momento exatamente a gente está ouvindo a sétima morada ou a gente está se confundindo com algum lado humano, por exemplo? Porque a gente tem ideias humanas de estar sempre buscando o bom. Não, você falou da sétima morada, né? A sétima morada... Então, eu queria saber exatamente isso. Qual é a diferença objetiva, assim, objetivamente falando? Da luz da sétima morada. Quando Cristo é da sétima... coisa da nossa cabeça. Isso, porque a gente se ilude no sentido de que a gente está sempre procurando a coisa boa, mas a gente não tem certeza ou não sabe na verdade se é algo bom. Então, como é que a gente tem essa distinção clara de quando é a sétima morada lá de trás falando com a gente, lá do fundo, ou se é... Sim. Entendeu? Tem como a gente ter essa clareza, assim? Tem, mas assim, tem, vou falar algumas coisas que podem parecer e que são bons sinais, mas de cara a gente tem que se desapegar um pouco da noção de certeza. Porque a gente tem que pensar assim, você vai ter ganhar sua fé. Então, o salto de fé, ele não vai vir acompanhado de uma certeza científica. Porque se viesse, não seria um salto de fé. A questão é justamente, enquanto você ficar criando justificativas e dificuldades do tipo, mais uma vez eu entendi, mas deve ser um psicológico, deve ser isso, deve ser aquilo. Muitas vezes pode ser, mas muitas vezes não vai ter sido e você vai ter perdido a graça de ter crido naquele momento. Então, assim, de forma geral, um bom conselho queira crer mesmo. Não vai ser fácil, mas queira crer. E agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, quando uma coisa é realmente iluminada, é bem claro. Não é algo muito difícil assim, de perceber. Se você estiver muito desatento, você nem vai estar conseguindo meditar. Se você estiver atento o suficiente para meditar, você não vai estar conseguindo entender o sentido profundo. E no momento você vai entender. Então, assim, a única coisa que você pode pensar eu entendi. Porque eu entendi e eu sou uma pessoa inteligente, você é mesmo. Ou eu entendi porque essa luz iluminou. Essa vai ser a questão que vai aparecer. Por quê? Porque quando você entende, é de uma hora para outra. Como eu falei, igual com todas as coisas que a gente aprende durante a vida. Quando você entende, é um salto. Porque a inteligência não trabalhando no tempo, ela entende algo, aí a aparência que dá para nós é que é de uma hora para outra. Quando isso acontece nas Sagradas Escrituras, você vai perceber. E é nesse momento que você vai distinguir a luz que iluminou do seu desejo de achar que entendeu. Não dá para achar que entendeu se você não entendeu. Isso também é certo. Porque você não consegue se enganar. Porque a coisa é tão obscura, a princípio, quando você vai ler, pega para ler o Êxodo, assim. Você entende literalmente o negócio, mas você tenta achar um sentido profundo naquilo. Você pode tentar projetar, não é tão fácil. Dá para fazer isso, com muito tempo de meditação, em algum momento você pode até acabar projetando, mas você vai analisando e a coisa nunca bate certinho. Quando bate certinho, tipo assim, o sentido simbólico encaixa perfeitamente no sentido literal, você sabe que entendeu mesmo. E aí nesse momento que está essa distinção. E
E aí eu ainda digo assim, eu acho que crer que uma luz iluminou a inteligência ainda é fácil. Difícil é crer que essa luz é o Cristo mesmo. Esse que é o salto de fé verdadeiro. Como eu disse, né, não dá para se enganar muito. Quando você não entende mesmo, a coisa fica obscura. Quando você acha que entende, você compara com as outras passagens no sentido simbólico que você está projetando, não bate tanto. E quando bate mesmo, você tem que entender, e aí você simplesmente vai ter que discernir e olhar para essa luz, e aí o sentido mais profundo que você achou já se enraiza. Agora você olha só para a luz e tenta crer nessa luz como Cristo. E aí é mais uma questão de afeto do que uma questão de mental, assim, sabe? Ele é algo tipo assim, uma coisa que a gente nunca pensou antes e veio assim na nossa cabeça. Como se fosse. Isso poderia ser uma inspiração. Sim. É isso, sim. É isso. Tipo assim, nossa, nunca pensei isso antes. Mas é porque às vezes vai vir misturado com coisas que você já pensou, só que fica ordenado de um jeito que você não conseguiria ordenar. Até porque, na primeira morada, você vai adquirir os artigos da fé. E ali já está meio que condensado os mistérios. E na hora que você for meditar, esses mistérios que você já conhecia, né? Então você vai meio que usar esses mistérios que você já conhecia previamente para meditar em cima de uma passagem e a coisa vai se ordenar de um jeito diferente. Às vezes você nunca vai ter pensado, pode acontecer também, mas em geral você vai estar utilizando de uma bagagem que você adquiriu. Uma outra coisa é aquela parábola, nesse mesmo capítulo, que é Mateus 13, ele fala de uma parábola que é o homem que descobre um grande tesouro e vai em casa, vende tudo e compra o campo. O campo são as Sagradas Escrituras. Então, a princípio, você compra a matéria dos artigos da fé, das Sagradas Escrituras e tudo mais, e você vai cavar naquele campo para encontrar o tesouro. O tesouro é a luz que ilumina a nossa inteligência. Então, de certa forma, o campo que está ali você conhece. Entendeu? O que você não conhece é a profundidade, onde está o tesouro, que é justamente a meditação. Pode falar. Outra coisa completamente diferente do que eles perguntaram, tá? Sim. Você disse quando a gente chega a um ponto que a gente começa a perder o mundo começa a perder a cor. Como que a gente, né, isso acontece com a gente, né, do mundo começar a perder a cor, mas você não cai numa de querer virar freira, tipo isso. É porque às vezes, né, eu não estou na terceira morada, com certeza, mas assim, isso já aconteceu em alguns momentos da minha vida. E aí eu não conseguia mais conciliar, tipo, o trabalho. Parece que você meio que perde a vontade de trabalhar, você perde a vontade de encontrar um namorado, você meio que fica só querendo Jesus, sabe? E como você concilia esse amor, assim, que vai crescendo em você com a vida leiga, né? Sim, para a educação leiga, né? Então, o mundo vai continuar existindo. O mundo externo ele vai continuar existindo. E o mundo externo, ele sempre traz desafios, dilemas morais, coisas que a gente tem que fazer, obrigações que a gente tem que fazer. A passagem da primeira para a segunda morada, ela é marcada pela negação de si mesmo. Então, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo que você mesmo citou. Você tem um namorado e ele quer te encontrar porque vocês vão namorar. Tem que colocar mesmo. E assim, mesmo que você não queira, seria um ótimo exercício fazê-lo, mesmo assim. Então, de certa forma, o mundo perde a cor, não que ele deixa de ter importância, sim, as coisas começam a deixar de ter importância mesmo, né? Não te afetam tanto mais. Só que, por outro lado, você adquire uma certa insensibilidade ao que você preferiria fazer. Então você simplesmente vai olhar, tem o que eu preferiria fazer aqui e tem o que o mundo está exigindo. Vou fazer o que o mundo está exigindo? Porque não faz mesmo. Seguir o meu apetite já. Se o mundo perdeu a cor mesmo, você vai falar, o meu apetite também
não é tão importante assim, tanto quanto o mundo. Só que o mundo tem outras pessoas que de repente vão sofrer se eu não agir de tal forma, se eu não fizer o que é esperado. De repente tem uma empresa que depende que você vá, e essa empresa movimenta a vida de outras pessoas. Então, por caridade, já que não faz diferença, pô, vai lá e faz, né? Assim, você vai agir no mundo com o plano visão do Cristo. É aquela coisa. Agir sem ser do mundo. Isso aqui vai permanecer, esse amor vai permanecer, mas a nossa mente. Cortou a gravação, mas enfim. A nossa mente continua livre para agir no mundo, justamente. Né?